branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pelo carinho, pela presença em nossos encontros, todos os dias aqui via WhatsApp, via YouTube, via Instagram. Lembrando a todos e a todas que hoje é sexta-feira e a liturgia de hoje é Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 23. Estamos continuando a leitura do Sermão da Montanha durante essa semana e a gente primeiro começa falando da realidade. Ontem, a cidade de Japeri contou com um movimento que depois eu vou colocar aqui nas nossas redes, né, dos profissionais de educação fazendo uma manifestação falando, né, a educação está na rua, prefeita, a culpa é sua. Sabemos que a educação de Japeri, o município de Japeri, está sob gestão aqui, infelizmente ou felizmente, do Partido dos Trabalhadores. E nós temos aqui algumas coisas que eu não vou entrar, até porque alguns grupos que nós compartilhamos o áudio pedem para não fazer campanha política, embora a gente faça o comentário político. Se você não concorda comigo, também pode comentar aí comigo. Outro dia recebi um telefonema de um amigo, eu considero amigo, falando que não quer que eu poste no grupo dele lá os áudios, porque são áudios polêmicos, então não posto mais. Está resolvido o problema. Eu não vou ficar caçando conflito com aquelas pessoas que eu respeito e que eu tenho muito afeto e carinho. E aí também, olhando para a realidade mais um pouco longe, primeiro, a nível de São Paulo, o Tarcísio, o governador Tarcísio, obriga os seus militares a irem no culto da Universal. Isso é ruim, porque nem a empresa privada pode obrigar, e tampouco a empresa pública. Enquanto você obriga o militar a ir lá para o culto, ele devia estar trabalhando. O culto, a celebração, a missa, o ato religioso, não interessa qual religião que é, ele tem que ser uma escolha livre de cada cidadão. Aí você vê claramente, isso é uma prática que é errada. Mas é aquilo, teve alguns sites está com policiais denunciando isso, e isso tem a ver, por exemplo, tem aí uma certa força armada, eu não vou dizer onde é, que o comandante, ele orienta, ele pede, e ele determina que lá, ele é pastor evangélico, que os seus militares vá para o culto toda semana. É isso aí, ele tem, inclusive dispensa homens para cuidar, para que prepare o espaço para o culto. Isso não é bom. Como também, se fosse católico também não seria bom, porque o culto é livre. Eu já dizia para o bispo de Nova Iguaçu, Dom Luciano Bergamin, bispo emérito hoje, eu dizia que ninguém é obrigado a ir à missa, mesmo sendo funcionário da igreja. Ninguém é obrigado a prestar culto, mesmo trabalhando para a instituição. Então, tem que saber separar isso. Se nós que éramos funcionários não éramos obrigados, imagina aqueles que são servidores públicos ou privados. Bom, ainda olhando para a realidade um pouco mais longe, o deputado lá do Espírito Santo, Gilvan, da Federal, aquele que usa a bandeira do Brasil de forma errada, pois parece que não conhece as normas de uso de símbolos nacionais, ele usa como vestimenta, e a gente sabe que a bandeira do Brasil ela tem que ser respeitada. Aquilo que a gente aprende no Exército, a bandeira do Brasil ela tem que ser, vamos dizer assim, respeitada e amada como se fosse nossa mãe, né? E aí eu ia fazer uma piada aqui, mas não posso fazer, porque senão a ética me pega. E aí alguém fala, mas você... Não, ele pode usar a bandeira do Brasil, mas não da forma que ele usa. Ela não é veste. E ele, esses dias, ele deixou de falar na Câmara e foi lá tirar onda, discutir com um cidadão no meio do Congresso. Ou seja, mostrando claramente que tipo de parlamentar ele é. E quando eu falo que o Congresso é de amadores, o pessoal fica magoado comigo e aí briga comigo, diz que eu estou sendo crítico, sem razão. Bom, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos nos iluminar no meio desse mundo perdido e ainda encontrado. E olhando para o Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 23, primeiro, Jesus
começa a entrar para a questão pessoal. Ontem de ontem, ele trouxe para nós, né, um recorte falando sobre a prática pública da fé. A prática pública da fé, aquela história, né, de não tocar a sineta, de evitar de se expor, que, tô aqui na igreja, ó, faz uma live aí que eu tô na igreja, fotografa que eu tô na missa. Jesus ontem de ontem, lá em Mateus 6, versículo 1 a 6, depois versículo 16 a 18, ele dizia sobre a prática da justiça. Essa aqui é a parte pública da nossa vida. Estão me vendo, né? Então eu vou ter que me comportar. Jesus faz essa crítica à atitude farisaica pública. E ontem, ele traz para nós, no caso ontem, nós lemos o texto de Mateus capítulo 6, versículo 7 ao 15, lemos o Pai Nosso e meditamos o Pai Nosso, oração completa, onde eu comentei lá de Bom Sucesso, e agora, graças a Deus, a gente vai começar a trabalhar. A gente entra nessa nosso dia olhando para o Pai Nosso, e aí a oração completa, todo mundo reza, né? O jogador de futebol reza o Pai Nosso, aquele ritmo que eu acho até engraçado. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, aquele jeito assim, para cima, né? E a gente vê que é uma oração quase que um hino, né? E é um hino, a verdade é essa. E a gente vê também hoje Jesus falando sobre aonde nós estamos. E Jesus traz para nós hoje a parte íntima, mais um pouco. E ele fala, não acumuleis tesouro. E aí ele fala diretamente para os fariseus, para os religiosos daquele tempo, que achava que por você ter dinheiro você era abençoado. A teologia da prosperidade, a teologia onde ontem mesmo eu fui bloqueado em uma rede aí, porque a pastora, eu acho que é pastora, missionária, colocou lá uma propaganda falando que ia ter um evento na igreja dela, e cada um R$150, eu comentei embaixo, né? R$150 ainda é caro, é mais de 10% do salário. Aí a mulher respondeu embaixo, você quer o quê? Vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê, vai ter um montão de coisa, vai ter. Aí eu falei, mas o discurso é que é o culto. Então é um culto ou é um encontro de dondocas? Ela me bloqueou, não entendi por quê. E aí Jesus vem falando sobre aonde está o nosso coração, aonde está a nossa prática de fé. E aí ele deixa bem claro que tudo que nós temos nessa realidade pode ser tomada. E aí ele fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E a gente pergunta onde está nosso coração hoje. Tem uma frase que eu ouvia de Monsenhor Giuseppe Ronchi, e eu ouvia isso com muita alegria, quando ele dizia fulano é o coração de ciclano fora do peito. E alguns pais, algumas mães usam essa frase também. Esse é meu coração fora do peito. A gente ainda olha para esse evangelho quando Jesus fala do olhar. Jesus, quando fala que o olhar nosso não pode ser um olhar de mal, e a gente, quando fala do olhar, no sentido de olhar sempre o lado ruim. Aquele cristão que só fala, não tem jeito, vai morrer, não tem jeito, não vai dar certo. E Jesus manda ter um olhar iluminado, um olhar positivo. Esse é o evangelho de hoje, dessa sexta-feira. Que possamos ser fiéis a esse evangelho, que nossos olhares sejam sempre positivos, que possamos ser fiéis ao amor de Deus. Eu sou Daniel Nonato. Feliz dia novo! Pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão.